Muito bom, caríssimos e caríssimas. Uma alegria grande estar com vocês aqui no Que Concursos para a gente se preparar juntos para o concurso de técnico e talvez também de analista do INSS, que muito provavelmente vai acontecer em 2024. Professor Omar, Direito Previdenciário, e a aula de hoje é o estudo da Instrução Normativa INSS 128 de 2022, parte 2. A gente já o fez, já iniciou a análise dos principais dispositivos, daqueles que têm novidades, vamos dizer assim, que não constam nem no Decreto 3048 de 99, que é o regulamento da Previdência Social, nem da Lei 8.213 de 91, que é a Lei de Benefícios da Previdência. Então, aquilo que tem de novidade, a gente está estudando aqui na IN, né? Vendo algumas partes, não encerra hoje, mas essa é a segunda parte, tá bom? Tá legal? Espero aí uma boa aula aqui para vocês, sempre recordando que esse tema é bem importante, gente. Ele caiu pela primeira vez, instrução normativa, no último concurso de INSS, não caía antes. Tudo bem que não era a IN 128, mas tinha outras instruções normativas, nunca caíram, passaram a cair no último concurso e muito provavelmente serão mantidas no próximo. Tá legal? Então é super importante essa aula, espero aí que você goste da aula, que ela seja útil, mais um passinho para você alcançar o teu objetivo, tá bom? Beleza? Não há tempo a perder, vamos dar uma olhadinha aqui, são vários temas, né? Porque, claro, como não é um tema único, né? Eu estou estudando a legislação e não um tema único, mas a gente sempre detalha bem cada tema, tá bom? Então vamos lá. Bom, para começar, o que a gente vai ver aqui? Vamos começar, então aqui o texto, né? IN, carência, artigo 191. Vem cá, só recordando, né? Não que esqueça, carência é número mínimo de contribuições para eu ter direito a um benefício previdenciário. Normalmente o benefício não programado, carência zero, ou carência pequenininha, não programado, e o benefício programado, aquele previsível, carência alta de 180 meses. Você guardar isso e ficar falando, mas que pensão por morte é carência zero? Porque ninguém prevê a morte, salvo casos patológicos, tristes casos patológicos, mas vamos falar, graças a Deus, a regra é reclamo da vida, mas quero viver. Que bom, então a gente não prevê a morte, né? Então a gente não fala, eu vou morrer daqui a... Não, ninguém fala isso, que bom, que bom. Então carência zero, acidente, carência zero. Acidente, carência zero, quem é que vai prever um acidente? Se prever já não é acidente. Então, por outro lado, aposentadoria por idade, aposentadoria programada, como é que funciona? Daí, nesse caso, a gente já vai estar falando de carência de 180 meses, não a carência mais alta, tá bom? Beleza? Vamos lá, vamos seguir. Então, primeiro, artigo 191, é devido o cômputo para fins de carência do período em gozo de benefício por incapacidade, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, desde que intercalado com períodos de contribuição ou atividade. Super legal isso daqui, gente. Por quê? Porque o INSS nunca aceitou. E agora está aceitando como carência o quê? Os tempos em que a pessoa esteve em gozo de benefício por incapacidade, desde que intercalado ou com trabalho ou com contribuição. Dá um exemplo, Omar. Muito bem, você necessita, vamos dizer assim, de 180 meses de carência para aposentadoria programada, a título de exemplo. Ou 180 meses para aposentadoria por idade urbana, para aqueles que têm direito adquirido até a emenda constitucional 103. 180 meses. Só que nesse período, eu olho o que tem de contribuições lá no seu CNIS, na sua carteira de trabalho, e dá 170 meses. Fala, meu Deus, que pena, faltaram 10. Só que, ao longo da sua vida, você ficou afastado no miolo. Durante a sua atividade profissional, você ficou afastado um ano, vamos dizer assim, de auxílio-doença, de auxílio por incapacidade temporária. E esse tempo por incapacidade foi intercalado com o que, gente? Ele foi intercalado com contribuições, foi um miolão lá ao longo da sua vida. Nesse caso, o INSS aceita aquele período em que não houve contribuições. Porque enquanto você está afastado no auxílio-doença, você não está pagando a previdência. Não houve contribuições, mas o INSS vai admitir o que, gente? O INSS vai admitir esse período
como período de carência. Legal? Então não esquece, é bem importante, vou ler até novamente com você, para você fixar bem. É devido o cômputo para fins de carência do período em gozo de benefício por incapacidade. Pode ser auxílio, pode ser aposentadoria por invalidez, mas o mais comum é o auxílio doença, auxílio por incapacidade temporária. Inclusive os decorrentes de acidente do trabalho. Então pode ser, por exemplo, um auxílio doença acidentário, um auxílio doença não acidentário. Desde que intercalado no meio com períodos de contribuição ou atividade laboral. Perfeito? Então, não vamos esquecer. Vamos para a próxima. A da aposentadoria por incapacidade permanente. A aposentadoria por invalidez. Artigo 327, parágrafo 3º. Na hipótese da DI, DI é uma sigla, a gente tem que estar muito ligado nas siglas, porque elas estão na legislação. DI significa data de início da incapacidade. Ser fixada posteriormente a DER. DR significa data de entrada do requerimento administrativo. Então, já falando de uma linguagem mais extensiva, né? Extensa, por extenso, como a gente falava antigamente, na hipótese da data de início da incapacidade ser fixada posteriormente após a data de entrada do requerimento administrativo, a aposentadoria por incapacidade permanente será devida a contar da data de início da incapacidade. Super interessante isso daqui. Por quê? Porque existem uns institutos que estão muito fortes no Poder Judiciário e no Administrativo, que você tem que saber, que chama-se reafirmação da DER. O que quer dizer reafirmação da data de entrada do requerimento administrativo? Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Você entra hoje pedindo uma aposentadoria qualquer, programada. Tá bom. Então, hoje tem a data de hoje. Data de entrada do requerimento é hoje. Legal. Então, vai dia 7 de outubro de 2023, eu entrei com o meu pedido. Legal, só que você só vai ter direito, depois fizeram os cálculos, daqui a 3 meses. Puxa, eu tenho que fazer um novo pedido? Não, não é necessário. Você tem a prorrogação da DER. O que quer dizer isso, Omar, prorrogação da DER? É daqui a 3 meses? Sei lá, então daqui a... Sei lá, eu também fazer conta, sou ruim, né? Janeiro, vai. 7 de janeiro, 8 de janeiro de 2024, você consegue a sua aposentadoria sem precisar o quê, gente? Sem precisar fazer um novo requerimento. Vocês entenderam? Esse instituto a gente chama de reafirmação da DER. Esse é bem conhecido, mas aqui qual que é a novidade? É a reafirmação da DER para aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente, que essa não é tão óbvia. Legal? Então, quando eu entrei com o requerimento administrativo, eu não estava ainda incapaz, por exemplo. Porém, se fizeram lá, passou um tempo, fizeram posteriormente a perícia, e uns 2 meses depois, um mês depois, falou, não, agora você está. Você não estava lá atrás, mas hoje você está. Não tem problema, você aposenta a partir de agora. Reafirmação da DER, reafirmação da data de entrada do requerimento administrativo aplicado à aposentadoria por incapacidade permanente. Vou ler de novo, importante. Na hipótese da data de início da incapacidade ser fixada posteriormente à DER, sei lá, um mês depois, por exemplo, a aposentadoria por incapacidade permanente, a aposentadoria por invalidez, será devida a contar da data de início da incapacidade. Olha que interessante, né? Então, é o Instituto da Reafirmação da DER. Esse Instituto da Reafirmação da DER, que aplica-se, por exemplo, na aposentadoria programada por tempo de contribuição por idade, agora a gente vai aplicar também nos termos da IN 128, para aposentadoria por incapacidade permanente, para aposentadoria por invalidez, tá bom? Então, olha só que legal, já aprendemos aí 2 questões que são meio novas. Eu só estou pegando aquilo que na IN tem que não consta nem na Lei 8.213, nem no decreto, para que de alguma forma você feche tudo, sem precisar também decorar aspectos ou artigos da 128 que já estão repetidos nas outras leis, tá bom? Então são só novidades, vamos chamar assim.
Artigo 329, também com relação à aposentadoria por incapacidade permanente. O que ela fala? É vedada, é proibida a transformação de aposentadoria por incapacidade permanente, invalidez, né? Ou ainda auxílio por incapacidade temporária, auxílio-doença, em aposentadoria por idade ou em aposentadoria programada. Puxa, Omar, não entendi direito. Não é difícil, vem cá. Vamos dizer que eu preciso de 180 meses para minha aposentadoria programada. Eu já tenho tempo de contribuição, mas meu problema é a carência. Então, faltam 5 meses. Então, faltam 5 meses, só que eu estou em gozo de auxílio-doença ou em gozo de uma outra aposentadoria, aposentadoria por invalidez. Então, eu estou lá, estou gozando, eu estou em gozo e a gente sabe que o que acontece? Cada mês em que eu estou afastado por auxílio-doença, por aposentadoria por invalidez, conta como carência, conta como número mínimo de contribuições para ter direito ao benefício. Por quê? Porque é aquilo que a gente falou no primeiro slide, do slide 191, se for intercalado. Só que se não for intercalado, daí não conta. E é isso que ele está falando aqui. Ele está falando, olha, se você tiver auxílio-doença, em aposentadoria por invalidez, se quiser converter em aposentadoria por idade, porque às vezes o valor é maior, não pode. Ah, não pode, Omar? Não pode. Por que não pode? Não pode porque não foi intercalado com contribuição ou com trabalho. Você queria pular, né? Você queria converter direto. Isso não pode. Então vamos lá, vamos entender bem. Vamos pôr uma situação. Faz de conta que vamos pegar a aposentadoria por idade que encerrou urbana, né? Que encerrou em 2019, mas muita gente tem direito adquirido. Vamos dizer que eu tinha direito lá em 2019, né? A aposentadoria, eu estou querendo, né? Aposentadoria por idade em 2019, urbana, só que eu preciso de 180 contribuições a título de carência. Lá eu vou analisar o ano de 2018, 2019, eu estava em auxílio-doença. E fiquei em auxílio-doença. Não voltei a contribuir, não voltei a trabalhar, não tive alta. Nesse caso, eu não consigo aposentadoria por idade. Tá bom? Não consigo. Omar, vamos dizer que em 2019 fosse diferente. Você tivesse lá afastado, ficou bom. E daí, sei lá, no meio de 2019, você conseguiu ter alta e voltou ao trabalho. Nesse caso, contaria todo o período que eu fiquei afastado com auxílio-doença. Contaria como carência e eu aposentaria por idade. Então, guarda o seguinte, posso usar o tempo que eu fiquei afastado por doença, por incapacidade temporária, permanente, posso usar como carência para aposentar por idade, para obter aposentadoria programada? Posso, não tem problema nenhum. Desde que eu tenha voltado, tenha tido alta, tenha feito pelo menos uma contribuição ou tendo trabalhado pelo menos um mês. É isso. Se eu não fiz isso, Omar, eu quero passar direto, sem ter voltado ao trabalho, sem ter voltado a contribuir. Não, isso não é possível, é o que está dito aqui. É vedada, é proibida a transformação de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por idade ou aposentadoria programada, tá bom? Beleza? Então vamos seguir, vamos lá. Acidente do trabalho. Acidente do trabalho, tema importante, e tem alguns artigos aqui da IN que eu quero tratar com vocês. O primeiro deles é o artigo 348, que fala o seguinte, olha, o que ele fala, né? O 348, ele vai falar o seguinte, quando o exercício da atividade a serviço da empresa, do empregador doméstico ou o exercício do trabalho de segurado especial provocar lesão corporal, lesão, né? Algo que a gente vê no corpo, né? Ou perturbação funcional. Perturbação funcional é mais ligada à doença, que cause morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho,
restará configurado o acidente do trabalho. Gente, sinceramente, eu acho sensacional essa definição. Porque às vezes as pessoas me perguntam assim, Omar, como é que eu sei se é um acidente do trabalho ou não? Como é que eu sei que é uma doença ocupacional, uma doença do trabalho, ou uma doença que não tem nada a ver com o trabalho? Como é que eu sei que aquele acidente ele pode ser considerado acidente de trabalho, o outro acidente é de qualquer natureza? Como é que eu faço essa definição? É fácil. Ela tem que existir o quê? Um nexo de causalidade com o trabalho. Então, o que é nexo de causalidade? Eu tirei a causa, não aconteceu a consequência. A título de exemplo, faz de conta que eu estou, por exemplo, dando uma aula online. Então, estou dando uma aula online. Vamos dizer que eu sou empregado de uma empresa, estou dando uma aula online. Aí estou lá dando uma aula online e tal, não sei o que, cai o teto na minha cabeça. Então, caiu o teto na minha cabeça, isso é um acidente do trabalho? Evidentemente que é, porque existe nexo de causalidade com o trabalho. Se eu não estivesse trabalhando, empregado naquela empresa, como professor, por exemplo, de uma universidade online, né, com um curso online, eu não teria sofrido o acidente de cair a cabeça, o teto na careca do Omar. É isso, tranquilo. Sacaram? Então, isso é acidente de trabalho. Omar, e outra situação? Sei lá, estou andando na rua, porque eu gosto de andar, realmente gosto. Moro perto aqui do Museu de Ipiranga, né, onde o Dom Pedro esteve há uns 200 anos. Então, gosto de ficar andando aqui no parque. É um parque que talvez alguns de vocês conheçam, muito gostoso. Eu fico lá andando, então, de repente, cai um teto, uma parede, sei lá, na cabeça do Omar. Puxa vida, coisa horrível. Tem a ver com o trabalho? Não, tem a ver com o meu lazer. Então, nesse caso, não seria acidente do trabalho. Legal? E aqui eles dão um conceito técnico. É importante a gente entender, mas é importante ter um conceito técnico, como esse aqui, ó, do 348. Quando o exercício da atividade a serviço da empresa, olha só, você está a serviço da empresa, ou do empregador doméstico, ou exercício do trabalho do segurado especial, que são aqueles que podem, né? Então, é o empregado avulso, empregado doméstico e especial que podem sofrer acidentes do trabalho. Então, quando o exercício da atividade é serviço da empresa, do empregador doméstico ou exercício do trabalho do segurado especial, provocar lesão corporal, que foi o caso de cair na cabeça do Omar a parede, ou perturbação funcional, daí seria uma doença profissional, doença do trabalho, que cause a morte, perda ou redução permanente ou temporária. Então pode ser a pensão por morte, pode gerar um auxílio-acidente, um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez. Da capacidade para o trabalho, restará configurado o acidente do trabalho. Bem legal, né? Então, conceito mais técnico de algo que a gente tem que saber bem, mas é bom também saber o conceito técnico. O que mais? Não caberá, olha que legal isso aqui, não caberá aplicação de multa por não emissão da CAT é comunicado de acidentes do trabalho, quando o enquadramento decorrer da aplicação do nexo técnico epidemiológico previdenciário, é o NTEP, né? NTEP, que é o que, gente? Deixa eu falar isso aqui para vocês. É o seguinte, toda empresa ela tem algumas obrigações, que a gente chama de deveres previstos em lei. Esses deveres têm os deveres, que são as obrigações principais e as obrigações acessórias. O que quer dizer isso? Obrigação principal, pagar alguma coisa. Então, por exemplo, no caso do previdenciário, é pagar uma contribuição, parte da empresa, por exemplo. Então, ele tem que pagar a contribuição previdenciária sobre a folha de salários. Isso é a obrigação principal. E tem a obrigação acessória. A obrigação acessória ela é de fazer ou não fazer. Então, emitir um documento, por exemplo, conceder a franquear o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário para o empregado, quando ele rescinde o contrato de trabalho, quando temos a rescisão do contrato de trabalho. Isso é o quê? Isso é obrigação acessória. Então você tem muitas obrigações acessórias, as empresas têm obrigações acessórias. Uma delas é emissão da CAT. CAT, o que é CAT? Comunicado de Acidentes do Trabalho. Então, a empresa ela tem o quê? Ela tem de imediato que emitir a CAT no caso de um acidente que vai gerar a morte do trabalhador. Ou ainda, primeiro dia útil após o acidente, no caso de não haver morte. Então, ocorreu o acidente, independentemente até da pessoa vir a receber ou não o benefício, você vai saber mais adiante,
tem que emitir uma CAT, tem que emitir um comunicado de acidentes do trabalho para o INSS. Então você tem que ir lá um documento, hoje é online, mas é um documento que você envia para o INSS. Beleza. Aí se eu não enviar, Omar, se eu não enviar no prazo legal, de imediato, no primeiro dia útil, daí nesse caso você acaba tendo que pagar uma multa. É isso. Porém, há situações em que a questão não é óbvia. Não foi óbvia e você só chegou à conclusão de que se tratava de uma doença profissional por meio da aplicação do nexo técnico epidemiológico. Então, houve uma discussão, a empresa não entendeu como acidentária aquela doença. E só o nexo técnico epidemiológico é que gerou essa, vamos dizer assim, essa conclusão de que era uma doença acidentária, que era uma doença ocupacional. Por quê? O que é o nexo técnico epidemiológico, gente? É uma tabela. Você tem uma tabela com atividades e uma tabela com doenças. Quando você tiver uma correlação direta entre a atividade e a doença, existe uma presunção relativa de que a gente está diante de uma doença profissional. Vou dar um exemplo. Alguns tipos de câncer e o trabalho, aqueles trabalhadores que estão expostos à sílica. Então, por exemplo, sílica é um agente químico, né, cancerígeno, que se encontra em marmoraria, por exemplo. Então, faz de conta que você trabalha em marmoraria. Então, você está lá na produção de mármore e você está inalando, mesmo com o protetor, você está inalando, tem chance de estar inalando a sílica, que é uma poeira cancerígena. Daí você inala a sílica e depois você teve, por exemplo, câncer de pulmão. Nessa hipótese, vai ter o nexo técnico epidemiológico e vai ter uma presunção de que aquela doença ela é originada da sua atuação profissional. Portanto, é um acidente do trabalho, equiparado a acidente do trabalho. Beleza? Legal? Só que daí você fala, puxa vida, mas daí a empresa não emitiu a CAT. Porque a comunicação de acidentes de trabalho, a CAT, você tem que emitir para doença profissional e também deve emitir para acidente típico, que é aquele traumático, né? Caiu um tijolo na cabeça da pessoa, por exemplo. Legal? Então, daí vem aquela dúvida. E nesse caso, tem que pagar multa ou não tem que pagar multa? Tendo em vista que a questão não é óbvia, que a questão não era evidente, daí nesse caso o INSS dispensou a multa. É o que a gente está vendo aqui, olha. Vamos lá. Não caberá aplicação de multa por não emissão de CAT, comunicado de acidente do trabalho, quando o enquadramento decorrer de aplicação do nexo técnico epidemiológico previdenciário, NTEP, né? A NTEP que o pessoal chama, exatamente. Legal? Perfeito? Vamos seguir. O que mais? Agora a gente vai falar um pouquinho do auxílio acidente, que está previsto no artigo 355 da IN 128. Vou falar um pouquinho para vocês, né, do auxílio acidente, para não ficar jogado. O auxílio acidente, ele é um benefício que tem por fato gerador. Qual situação prevista em lei que dá direito ao auxílio acidente? A sequela, a incapacidade parcial e permanente para o exercício das atividades habituais. O que é isso, Omar? É fácil. Por exemplo, faz de conta que eu estou andando de moto. Estou andando de moto e caí da moto. Caí da moto e fraturei o braço. Fiquei com uma sequela que me gera dificuldades para movimentar o braço esquerdo, por exemplo. E isso daí gera alguma dificuldade para eu exercer a minha profissão. Faz de conta que eu sou um motoboy mesmo, então tem que usar, não sou um trabalhador propriamente braçal, mas tem que usar os braços, as mãos para dirigir a moto, razão pela qual isso me dificulta, dói quando eu estou dirigindo. Beleza. Nesse caso, a gente vai ter muito provavelmente o quê? A concessão de um auxílio acidente, caso esse trabalhador seja um empregado. Beleza, recebo lá o meu auxílio acidente por causa da sequela que dificulta o exercício da minha profissão. Ok? Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui no auxílio acidente. O artigo 355 fala assim: caso haja novo fato gerador de auxílio acidente. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, eu machuquei o braço esquerdo. Vamos dizer que eu sofri um novo acidente de moto e fraturei a perna direita. Então, fiquei com o braço com a sequela e a perna sequelada também. Caso haja novo fato gerador de auxílio acidente, o segurado poderá optar pelo mais vantajoso,
vedada a acumulação de 2 ou mais auxílios assinentes. Isso é importante, porque isso não consta na Lei 8.213 de 91, a Lei de Benefícios, não consta também no Decreto 3.048 de 99, só consta da IN. Então, é importante isso. Se eu, por exemplo, hoje eu recebo, a título de exemplo, vamos dizer que o auxílio assinente é 50% do salário de benefício. Então, eu calculei lá atrás, há 3 anos atrás, eu recebo, a título de exemplo, sei lá, R$ 1.500. Tá bom. Então, R$ 1.500 era 50% do salário de benefício lá atrás. Só que depois tive aumento de salário, mudei de emprego e tal, e eu volto a sofrer um outro acidente de moto, por exemplo, de carro, o que for, mas agora meu salário é maior. Então, 50% do meu salário de benefício hoje é maior do que 50% do meu salário de benefício há 3 anos atrás. Razão pela qual, vamos dizer que valores de hoje não é mais R$ 1.500, e sim R$ 1.800. Nesse caso, eu posso ficar com qual? Com o valor de R$ 1.800. Posso optar pelo mais vantajoso. Porém, não posso ficar com os dois. É isso que vai falar a lei. Dá uma olhadinha aqui, fica fácil. 355, caso haja novo fato gerador de auxílio acidente, por exemplo, um novo acidente, o segurado poderá optar pelo benefício mais vantajoso, obviamente de valor maior, vedada, proibida a acumulação de 2 ou mais auxílios acidentes, que isso não pode, só pode receber um auxílio acidente por vez. Continuemos. Vamos falar um pouquinho também do salário maternidade. Antes disso, só para não ficar jogado, vamos falar um pouco do salário maternidade. É o benefício para a família. A gente costuma dividir um pouco os benefícios da Previdência, né? Tem os benefícios por incapacidade, que é auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, os benefícios para os dependentes, que é auxílio-reclusão, pensão por morte, tem também as aposentadorias, né? Por idade, tempo de contribuição, rurais, pessoa deficiente, especial, programada, e tem também os benefícios para a família, que são salário maternidade e salário família. É uma divisão importante até para a gente colocar na cabeça da gente entender melhor. Então, o salário maternidade, a gente costuma falar que é para a família, não é só para a mãe segurada, né? Pode ser eventualmente até para o homem, mas não é para o homem, para a mulher, não, é para a família como um todo. E quais são os fatos geradores? Em que situação que eu recebo? Eu recebo em face de parto, adoção de criança ou ainda aborto não criminoso. São 3 situações. Parto, 120 dias de benefício, aborto não criminoso, 2 semanas de benefício e adoção de criança até 11 anos, 12 anos incompletos, né? Criança no Brasil é até 12 anos incompletos. Adoção de uma criança, 120 dias também. Legal? Perfeito? Vamos dar uma olhadinha aqui. O que a gente tem? Salário maternidade, o 357. O salário maternidade poderá ser requerido no prazo de 5 anos. Olha que interessante. A contar da data do fato gerador. Exceto no caso de mãe, em que o recebimento, morte de mãe, em que o recebimento pelo cônjuge ou companheiro, companheira, sobrevivente, deverá se dar até o último dia do prazo previsto para o término do salário maternidade originário. Puxa, mas não entendi muito. Não é difícil não. Na verdade, o primeiro momento, ele fala o quê? Ele vai falar de um prazo de prescrição. É isso. Por exemplo, vamos lá. Faz de conta que o Omar adota hoje um bebezinho. O Omar lá, um bebezinho com óculos, assim, carequinha, assim como o Omar, assim, bebezinho carequinha, com a camisetinha do Corinthians, né? Tá lá o bebezinho, adotei, mas eu não sabia que eu podia... não é tão... A maioria das pessoas não sabe que homem também pode receber o salário maternidade, né? Na verdade, uma pessoa só, ou a mulher ou o homem que adotar, mas às vezes o homem só adotou sozinho e ele não sabe, porque muitas pessoas falam, não, salário maternidade é coisa para mulher, não é, o homem não tem direito. Aí alguém chega depois e fala, ô Marco, bobagem, rapaz. Hoje em dia o homem também pode ter direito. Ele falou, nossa, não sabia. Mas que droga, faz 3 anos aí o bebê já está grande, já nem é bebê, já está correndo por aí, para lá e para cá, e eu agora que dancei. Ele falou, não dançou não. Você pode buscar esse benefício, rapaz.
5 anos para trás. Então, enquanto a criança não fizer 5 anos, você tem o direito ao benefício. Pode ser fazer 5 anos, ou se for uma adoção, né? Daí vai 5 anos que eu adotei, não interessa daí quantos anos vai ter agora, mas legal, daí eu vou ter direito ao benefício. Vocês entenderam? Mas só tem uma regrinha diferente, que é aquela hipótese, gente, no salário maternidade, o homem pode substituir a mulher que morre no parto. Então, nesse caso, o homem, por exemplo, né, a mulher morreu no parto. Mulher morreu no parto e a criança sobreviveu. Nesse caso, o homem, se for segurado da Previdência, ele substitui a mulher para a obtenção do salário maternidade. Só que ele tem que ser segurado, né? Ele substitui, beleza. Uma regra interessante, né? Já tem uns 10 anos essa regra. Então, ele substitui, só que daí não tem jeito. A regra já não são 5 anos. Daí ele tem até o término do prazo que ela tinha para gozar o benefício. Na prática, 120 dias, né? Então, vamos dizer assim, ele vai ter o prazo de 120 dias para fazer o requerimento. Ah, não fez, daí prescreveu. Então, com essa explicação, fica mais fácil para a gente ler um pouquinho aqui o salário maternidade. O salário maternidade poderá ser requerido no prazo de 5 anos, a contar da data do fato gerador, exceto essa parte final que eu expliquei para vocês, exceto no caso de morte da mãe, em que o recebimento pelo cônjuge, companheiro ou companheira, aí pode ser uma união afetiva, né? Por isso companheira, sobrevivente, deverá se dar até o último dia do prazo previsto para o término do salário maternidade originário. Legal? Que normalmente vai ser 120 dias. Muito bem, vamos seguir. Pensão por morte. Pensão por morte. Falar um pouquinho da pensão por morte, genericamente, para a gente não ficar jogado. Então, pensão por morte é um benefício que é devido, é um benefício devido aos dependentes. A gente sabe que tem 2 benefícios devidos aos dependentes do regime geral de previdência social. O primeiro deles é a pensão por morte, o outro o auxílio reclusão. Pensão por morte ninguém confunde. Auxílio reclusão que às vezes as pessoas confundem, né? Elas pensam que é concedido ao preso. Não, não é concedido ao preso, ele é concedido aos familiares da pessoa, os dependentes, familiares da pessoa que está presa, né? Então, a pensão por morte, todo mundo sabe que só pode ser o dependente. Então, ele é devido ao dependente, aos dependentes, classe 1, classe 2 e classe 3, tem 3 classes de dependentes, né? Uma classe exclui a outra. Então, classe 1, por exemplo, cônjuge, companheiro e filhos. Classe 2, os pais. Classe 3, irmãos menores de 21 anos ou deficientes. Então, entre outras regrinhas, mas essas são as 3 classes. A pessoa morreu, vai receber, então, a pensão por morte. Pode ser morte, o fato gerador, ou pode ser também o desaparecimento, que a gente chama tecnicamente de ausência, ok? Então, esse é o auxílio, a pensão por morte. Vamos ver aqui uma regrinha interessante e diferente da pensão por morte. Pensão por morte para o poliamor. Fala, o que é isso, Omar? Poliamor? Não é possível, o direito já está regrando isso? Sim, o direito já está regrando pelo menos uma situação específica, né? O direito previdenciário, ele já está regrando. Vamos dar uma lida aqui juntos. A partir de 24 de fevereiro de 2016. Na verdade, é fruto de uma ação civil pública, né? Uma ação que analisou essa questão e determinou o INSS que aceitasse, mas hoje aceita, que é o que nos interessa. Será permitido o rateio de pensão por morte entre companheiras de segurado indígena poligâmico ou de companheiros de segurada indígena poliândrica. Puxa, Mário, o que quer dizer isso então? É tranquilo, quer dizer que é o poliamor. Porque algumas tribos, isso é, vamos dizer assim, aqui vamos dizer assim, para a população não indígena, vamos chamar assim, e mesmo assim são algumas tribos só, né? Mas para a maioria das pessoas, é uma questão de tradição, com preceitos religiosos, morais, não importa a razão, a verdade é que é muito raro você encontrar pessoas que vivem nessa situação do poliamor. Verdade, muito raro mesmo. Por outro lado, talvez daqui a 200 anos, 100 anos, 50 anos seja mais gente, mas hoje é muito raro. Para algumas tribos não é raro, para algumas tribos é comum, sejam mais de um companheiro ou seja mais de uma companheira. Então, para isso, nessas tribos,
A civil, aí abriram para os indígenas em geral, que tem várias nações indígenas, né, tribos que têm essa cultura, daí você pode ter o poliamor. Bom, tem o poliamor, mas e aí? Bom, daí nesse caso divide o benefício. Título de exemplo. Vamos dizer que tem uma índia com 2 maridos. Uma índia com 2 maridos e 3 filhos. Daí você vai dividir como essa pensão por morte? Que ela faleceu. Ela era segurada especial, por exemplo, que muitos índios são segurados especiais. Então ela era segurada especial. O que a gente faz? Segurado especial, um salário mínimo, não é? A gente vai dividir por 5. Vai pegar uma parte, 1/5 desse salário mínimo vai para um marido, um outro quinto para o segundo marido e 3 filhos, daí não importa de qual marido era, isso é irrelevante, né? Bom, daí isso não é relevante para fins previdenciários, porque filho é filho, daí você divide e dá 1/5 para cada filho, daí acabou. Sacaram? Beleza? Tranquilo? Então, poliamor é possível no direito previdenciário, mas exclusivamente, por enquanto, para pessoas segurados indígenas, seja homem, seja mulher. E o auxílio reclusão? Tem suas regras diferentes também? Tem. Vamos dar uma olhadinha, mas antes disso, falar um pouquinho do auxílio reclusão para vocês. O auxílio reclusão, como a gente falou há pouco, ele é um benefício devido ao dependente. Afasta essa ideia de devido ao segurado. É devido ao dependente, né? Do segurado preso em regime fechado. Então é isso que está na lei. Então, segurado preso em regime fechado. O que é fechado? Fechado é prisão mesmo. Que você tem 3 regimes prisionais no Brasil. Regimes de cumprimento de pena, né? Que é o regime fechado, estou preso. Semiaberto, que é colônia agrícola industrial, que normalmente é no interior, né, dos estados. E você tem também o aberto, que na prática seria casa do albergado, mas na prática é um tipo de domiciliar. Esse é o sistema que tem no Brasil. Hoje, só tem direito ao auxílio reclusão os dependentes do segurado que seja até de baixa renda, né? Não é qualquer segurado, mesmo assim aquele que está no regime fechado, está preso. Ok? Então, essa é a ideia, esse é o fato gerador do auxílio reclusão. Vamos dar uma olhada aqui no que traz o artigo 381. O artigo 381, gente, ele fala assim: equipara-se a condição de recolhido à prisão. Então, é uma situação diferente. Equipara-se a condição de recolhido à prisão, ou seja, entenda-se regime fechado, a situação do maior de 16 e menor de 18 anos de idade que se encontre internado em estabelecimento educacional ou congênero, sob custódia do juizado da infância e da juventude. Então, é aqui, por exemplo, eu sei que cada estado ele tem um nome, né? Aqui a gente chama Fundação Casa, aqui em São Paulo, antigamente chamava FEBEM, enfim, esses estabelecimentos, né, educacionais para menores apreendidos. Então, entre 16 e 18 anos, porque, vamos dizer, é a regra, né, para você ser segurado. Peraí, Omar. A pessoa de 16 anos vai ter dependentes? Pode ter. Pode estar casado, porque você pode casar hoje no Brasil a partir de 16 anos. Você pode ter união estável no Brasil hoje a partir de 16 anos. Além disso, nada impede também que a pessoa tenha a mãe que dependia dela. Então, vamos dizer, um rapaz que com 16 anos ele trabalhava, era segurado da Previdência, já trabalhava desde de aprendiz com 14 anos, com 16 anos e meio, uma situação dessas, ele comete um ato infracional equiparado a crime e é apreendido. Só que a mãe dependia dele, morava junto, ele e a mãe, por exemplo. Então, nesse caso, ele não tinha ninguém na classe 1, que ele não tinha cônjuge, companheiro ou filhos. Mas ele tinha a mãe viva, com quem ele morava, e essa mãe dependia economicamente dele. Nesse caso, a mãe terá direito ao auxílio reclusão, atendidos os demais requisitos. Então, é interessante que a lei, ela fala em regime fechado, ela fala em regime prisional, fala cumprimento de pena. O que a gente sabe é que o menor apreendido não está, pelo menos teoricamente, não está cumprindo pena. A gente fala teoricamente porque realmente, claro que ficar lá trancafiado, alguma pena mas juridicamente não é considerado assim, é um outro modelo. Então, nesse caso, ele está gerando o que, gente? Ele está gerando auxílio reclusão para a mãe, é isso, que fala esse dispositivo que não fala na lei nem no decreto,
equipara-se à condição de recolhido à prisão a situação do maior de 16 e menor de 18 anos de idade que se encontra internado em estabelecimento educacional ou congênere, sob custódia do juizado da infância e da juventude. Legal? O que mais? Bom, ainda com relação ao auxílio reclusão, a gente tem mais uma regrinha interessante. O cumprimento de pena em prisão domiciliar ou monitoramento eletrônico, tornozeleira eletrônica, né? Do instituidor do benefício de auxílio reclusão não afasta o recebimento do benefício de auxílio reclusão pelo dependente, se o regime de cumprimento for o fechado. Isso aqui é bem interessante, olha que interessante. Há situações em que você está cumprindo pena, mas por várias razões você pode estar em casa. Às vezes, algumas situações em que, por exemplo, a mulher ela está em preventiva, uma mulher tráfico, vamos dizer assim, que é o mais comum para a mulher, assim. Mulher, ela está presa pelo tráfico, ainda é numa prisão provisória, mas está presa, e ela tem filhos menores de 12 anos. Existe uma determinação do Supremo Tribunal Federal para que, salvo situações excepcionais, ela cumpra, ela fique em casa, daí normalmente com tornozeleira, ou prisão domiciliar, ou com tornozeleira, ou os dois, mas na verdade ela não pode sair. Se ela não pode sair, gente, ela não pode trabalhar. Então, por isso que se mantém, mas ela está cumprindo pena em regime fechado. Ela não está fisicamente presa. Assim, está presa, né? Mas está na casa dela, não está numa penitenciária. Mas é considerada, ela está em cumprimento de pena de regime fechado. Nesse caso, esteja com tornozeleira ou esteja eventualmente numa prisão domiciliar, mas no cumprimento de pena, ou pelo menos da prisão provisória, que está afastada por estar cuidando do filho ou por uma doença mais grave. Às vezes também, às vezes a pessoa está com uma doença muito grave para se tratar, a justiça determina, concede uma liberdade provisória para ela, para responder o crime, responder pelo processo em liberdade. Qualquer dessas situações, mas ela tá, mas não pode sair de casa. Ou porque é prisão domiciliar ou porque tem a tornozeleira eletrônica. Nesse caso, os dependentes continuam recebendo o benefício. Vamos ler de novo. O cumprimento de pena em prisão domiciliar ou monitoramento eletrônico do instituidor do benefício do auxílio reclusão, tornozeleira eletrônica, não afasta o recebimento do benefício de auxílio reclusão pelo dependente, se o regime de cumprimento for o fechado. Isso é essencial, que o regime de cumprimento tem que ser o fechado. E o 388 também trata desse tema, também trata do tema do auxílio reclusão. O filho nascido durante o recolhimento do segurado à prisão terá direito ao benefício de auxílio reclusão a partir da data do seu nascimento. Isso aqui havia muita dúvida, né, gente? Por quê? Porque, veja, a princípio, você analisa a situação no dia do fato gerador. Então, no dia do fato gerador é o dia da prisão da pessoa, do segurado. Ele foi preso, sei lá, vamos dizer que ele era casado e não tinha filhos. Então, uma mulher pode receber, ou às vezes não era casado, então não tinha nada. De repente ele se casa depois, ou não importa, tem uma relação sexual depois, uma mulher tem um filho a posteriori. Legal. Só que ele tem um filho a posteriori, e daí vem a dúvida, bom, mas o fato gerador ficou lá atrás. Bom, também o filho não podia receber, porque também não existia. Então havia aquela dúvida, será que cabe, será que não cabe? Eu me lembro que às vezes chegava na justiça, muitas vezes, por quê? Porque o INSS não admitia. E nesse caso, gente, o que a gente faz? Daí nesse caso, olha que interessante, a IN 128 fala, não tem problema, ele recebe sim, desde o dia que nasceu, obviamente, mas recebe sim. Bom, né? Interessante essa ideia protetiva, vamos dizer assim, para a família. Então, o filho nascido durante o recolhimento do segurado à prisão terá direito ao benefício de auxílio reclusão a partir da data do seu nascimento. Perfeito, ótimo. Continuemos. Artigo 389. Artigo 389 da IN 128. Se a realização do casamento ou constituição de união estável ocorrer após o recolhimento do segurado à prisão, aqui a conversa é outra. Olha que incrível. O auxílio reclusão não será devido,
considerando que a condição de dependente foi estabelecida após o fato gerador. Até não fica muito claro, parece um pouco contraditório, não parece? Porque, poxa, no filho houve uma interpretação, na união estável foi outra. Talvez, pode ser, o INSS quis evitar algum tipo de fraude, algum tipo de conluio, vamos dizer assim. Tá? A pessoa nem tem interesse na pessoa, mas é só um vizinho, um amigo, o que for. Eu caso, falo que estou vivendo em união estável, ninguém vai saber mesmo, não tem muito como saber, nem está morando junto, obviamente, né? Porque está preso, segurado. Então, daí eu gero uma renda. Então, acho que para evitar isso, que o INSS, na IN 128, falou, olha, nessa hipótese não. Nessa hipótese não gera auxílio à reclusão. Por outro lado, nascer um filho já era demais. Né? Você vai ter um filho só para receber, acho mais difícil, pelo menos. Então, nesse caso, se admite. Então, é interessante. Para o filho, se admite, mesmo filho nascido após a prisão, ele terá direito, atendidos os demais requisitos, ao auxílio reclusão. E, por outro lado, o casamento posterior à data da prisão, esse não vai gerar direito em hipótese nenhuma. Bom, beleza? Tranquilo? Joia. Vamos lá, vamos seguir aqui um pouquinho. Que mais que a gente vai ter? Além disso, a gente vai ter aqui a contagem recíproca. Mas contagem recíproca vai ter alguns slides. Então, por uma questão didática, eu vou fechar essa aula de hoje. Fechou? Está com quase 50 minutos de aula para a gente não entrar na contagem recíproca, porque eu quero explicar, a contagem recíproca é mais enroladinho. Eu quero explicar não apenas o que consta de diferente na IN 128, mas inclusive falar um pouquinho com mais detalhes da CTC, da contagem recíproca de tempo de contribuição, que o tema realmente é mais complexo. Então, por uma questão didática, eu vou encerrar aqui. Tá bom? Beleza? Legal? Vimos aí alguns artigos, alguns dispositivos bem diferentes, né? Poliamor, uma série de coisas interessantes, ou a carência admitida pelo INSS para benefícios em que a pessoa está em gozo de incapacidade, seja acidentária ou não, acidentária já se aceitava, mas nem se aceitava, perdão, nem acidentária. Então, mas ainda acidentária, INSS e tal, de vez em quando, aqui não, pode ser previdenciária, acidentária, o tempo que você ficou afastado, desde que, claro, você tenha ou trabalhado ou feito pelo menos uma contribuição depois que teve alta. Bom, tá certo? Bom, então a gente aprendeu uma série de coisas legais aqui. Tornozeleira eletrônica dá direito de prisão domiciliar se a pessoa estiver cumprindo em fechado, mas estiver na sua casa, mas o cumprimento for o regime fechado, continua dando direito ao auxílio reclusão. Vimos essa questão do filho, da esposa, ou o casamento posterior, ou o filho que nasceu depois da prisão para fins de auxílio reclusão. Enfim, vimos aí várias questões diferentes. A IN tem essa característica. Bom, espero que tenha sido útil, que você tenha gostado da aula, tenha dado uns passinhos a mais aí para você atingir o teu objetivo. Legal? Qualquer dúvida, você tem contato aí, redes sociais, né? Prof. Omar Chamon, que é o meu Insta. Daí você pode aí pelas redes sociais tirar alguma dúvida, se eu puder ajudar, faço com carinho, tá bom? Um abraço, até uma próxima.